E aí, galera, estou aqui hoje com o Adiel Rodrigues. Meu nome é Patrick Falkenburg. Falamos da Moneyback, a jornada do depósito. E hoje vamos falar sobre alguns assuntos interessantes. Por favor, Adiel, se apresente aí para a galera. Legal, boa noite, galera, todo mundo. Quem chegou mais cedo aí viu a gente se preparar aí para essa live. Mas é isso, galera. Sou Adiel Rodrigues, consultor aí há 15 anos aí. Gosto muito desse assunto de tecnologia e tudo mais. Gosto, vivo isso, respiro isso. E vamos trocar algumas ideias hoje aqui. Vamos lá, Patrick. O Adiel é expert em software, entende tudo e ele é a pessoa certa aí que vocês têm que ouvir para esses assuntos novos. E eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para ele agora, de um assunto que está muito em evidência no momento, que é o seguinte: o que é uma low-tech e uma legal-tech, Adiel? Essa é uma pergunta interessante que muita gente se faz, tá, Patrick? E eu também me faço de vez em quando. E tem duas linhas aí no mercado, tá? Tem duas linhas. A predominante é que não tem diferença, tá? Legal-tech e low-tech é a mesma coisa. Mas tem uma galerinha aí mais detalhista, principalmente parece que lá fora existe uma diferença um pouco maior por uma questão de conceito, tá? Low-tech seria tecnologia de leis. Então isso em tese seria um termo mais abrangente, que envolveria não só as empresas que trabalham com tecnologia jurídica, mas também uma série de iniciativas de tecnologia jurídica, que envolveria também Big Datas, robôs, enfim, tecnologias novas, tá? Leis, as leis mesmo que envolvem a lei tecnológica, enfim. Isso aí é uma minoria no mercado hoje, mas existe essa distinção, tá? Fornecedores, empresas intermediárias, órgãos públicos, etc. Tá? Mas isso é uma minoria, reitero, tá? Já a Legaltech, lá nesse pessoal que tem essa distinção, eles já olham mais as empresas que de fato desenvolvem tecnologia, que usam na ponta a tecnologia, tá? Ou os produtores finais ou os usuários finais, tá? Mas reitero, esse conceito ele é muito frágil e ainda menos usado, tá? Então, no caso, só tem essa diferença entre esses dois termos ou teria mais alguma diferença? Não, na verdade, assim, porque aquilo, Law-Tech seria tecnologia para leis, e Legal Tech seria tecnologia jurídica, né? E tecnologia jurídica dá um ar mais de produto final, e aí tem mais a ver com as empresas que usam efetivamente no dia a dia, ou as empresas que fabricam isso no final, no fim da ponta, tá? E aí, nesse caso, usando esse conceito, as empresas intermediárias que fazem parte da cadeia produtiva, elas estariam no bojo das low-techs, mas enfim. Eu prefiro a primeira galera que acha que é a mesma coisa, tá? Tá, beleza. Para simplificar. Usando aí agora um conceito, né, que é o conceito do minimalismo, se eu tenho dois conceitos, vamos no mais simples. E falando sobre esses assuntos, né, a gente vê aqui agora que temos até leis, né, sobre tecnologia agora e sobre produtos tecnológicos. Patrick, deixa eu aproveitar a presença aqui do Márcio Santos, prestigiando, e o Leonardo. Obrigado aí pela presença, Leonardo e Márcio. Márcio, meu amigo, Leonardo, obrigado aí pela presença também. Vamos lá, Patrick. Então, aí falando sobre tecnologia, né, a gente consegue ver agora que é um assunto que estão criando leis, até sobre os produtos tecnológicos. É uma coisa realmente agora muito comum. E tem uma pergunta que a maioria dos advogados e dos estudantes de direito devem se fazer, que é a seguinte: a tecnologia veio para substituir o advogado? Ou o advogado que vai operar a máquina da tecnologia? Como é que você acha que vai funcionar isso? Patrick, esse assunto é controverso, tá? E é um assunto que a gente tem que tratar com muita cautela, porque a gente está falando de pessoas, né? De vidas, de famílias, de pais de famílias. Esse é um medo real, tá? Algumas empresas até olham e falam nesse tema, tá? Na prática, tá? A gente vê que há um efeito colateral nesse quesito no mercado. Mas quem é o advogado que ele pode ser prejudicado com, de repente, o avanço tecnológico? Infelizmente, é aquele advogado que não se atualiza.
aquele advogado que não faz um curso de atualização, ou aquelas empresas que não buscam no mercado apoios tecnológicos para resolver os seus problemas, entendeu? Então, as empresas, aí os seus diretores, os seus gestores sofrem as consequências. Por quê? Eu vou citar um exemplo aqui. Eu presto consultoria para muitas empresas, né? E uma dessas empresas estava para adquirir um sistema de gestão de contratos. E o valor da contratação era um valor, sei lá, 100 mil reais. Ah, é um valor alto. Você vai entender o que eu estou falando. Eles tinham alguns contratos para renovar e um dos contratos, havia uma determinação do conselho da empresa que aquele contrato não deveria ser renovado, aquele contrato deveria ser rescindido. E rescisão de contratos tem um tempo previsto, né? Naquele caso era 30 dias de antecedência, que ele deveria ser rescindido antes daquele prazo. Pois a empresa perdeu aquele prazo, eles não tinham um controle muito adequado, não tinham um sistema de controle de contratos adequado, gerenciavam por planilha, nada contra a planilha, tá? A planilha ela é muito útil em muitos momentos, mas para alertas de renovação, essas coisas, ela não funcionou, o contrato perdeu o prazo, eles tiveram que cancelar o contrato já após o vencimento do período permitido. Então, Patrick, o contrato eles tiveram que pagar uma multa gigantesca, muito mais do que 100 mil reais, e o diretor foi demitido. Então, assim, o problema não é que a tecnologia veio para substituir aquela história, e é isso aí, Patrick, não é a questão só da tecnologia. É o estudo. A pessoa que não está atualizada no conhecimento, ela acaba sendo substituída por alguém que está atualizado. E a tecnologia, e perde agilidade. A tecnologia ela tem um fator a mais que ela exige. A tecnologia ela avança muito rapidamente. Então, assim, você tem que estar estudando todo dia, né? E ela tem esse fator a mais. E aí, por isso, as empresas de tecnologia estão aí para ajudar os seus clientes, a conseguir esse avanço, entendeu? Então, o problema não é que a tecnologia veio para substituir ou prejudicar a função. Ela vem, sim, para forçar que os advogados se atualizem e que as empresas contratem, né, empresas especializadas no mercado para ajudar eles a manterem atualizados os seus dados, as suas informações. Eu queria aqui também, adaptação, Patrick, né? dar umas boas-vindas ao CJ Produções e Angélica Razões. Angélica, minha amiga querida, minha consultora comercial pessoal aqui, ó. Angélica Razões, um beijo, Angélica. Vamos lá, Patrick. Pessoal aí que tiver alguma pergunta também sobre esse tema, fiquem à vontade que a gente está aqui para responder. Isso aí, pessoal. Se tiver alguma pergunta, pode mandar aí que o Patrick me ajuda a responder. Agora, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Qual é a diferença entre o escritório de advocacia e o Legaltech? Isso, boa pergunta. O que acontece, né, Patrick? A gente ainda tem muitos escritórios de advocacia que acham que informatizar é comprar um computador. Pô, me informatizei, comprei um computador. Comprei um computador e uma impressora. E aí tu vai ver o cara tá trabalhando em planilha, Word. Como é que você manda o teu relatório pro teu cliente? Ah, eu mando no Word ali que eu faço ali. Pô, às vezes o cara... E manda numa planilha. Pô, a planilha já é um avanço, que a planilha, ela é a base de muitos sistemas, tá? Ela é a base para muita coisa, tá? Mas a planilha, ela já não é uma coisa aceitável pelas auditorias, pelas controladorias, né? Enfim, ela não é uma coisa que traga uma segurança de dados, entendeu, Patrick? Uhum. Então, assim, infelizmente ou felizmente, acaba sendo necessária a contratação de um sistema de gestão, entendeu? E aí é que essa é a grande diferença de um sistema, uma Legaltech, ela não só é uma empresa, é um escritório de advocacia que tem um sistema de gestão, mas muitas vezes eles passam a ter uma equipe de desenvolvedores ou a contratar serviços de desenvolvimento, de integrações, de gestão, como vou dizer, de BI, de inteligência artificial, de análise preditiva, que aí tem muitos escritórios que estão... Então, a diferença hoje entre alguns escritórios e outros é abissal, Patrick. Tem escritórios que estão muito avançados tecnologicamente, enquanto outros ainda estão
trabalhando na base da planilha de Word. Nada contra a planilha Word, tá, pessoal? Mas é o que a gente estava falando. Infelizmente, a tecnologia está avançando muito rápido. E no mundo jurídico, também a tecnologia está avançando muito rápido. Vamos lá, Patrick. Causa uma agilidade imensa, né? Essas planilhas, isso aí. que sejam novas, já estão defasadas, né? E podem ser usadas, né, como um auxílio, mas não chega aos pés. Exatamente. Agora, eu vou fazer a seguinte pergunta. Se o LegalTech, se ele existe nos depósitos judiciais, dá para fazer isso nos depósitos judiciais? É um assunto que eu tenho batido muito na tecla, né, essa questão do depósito judicial. Por quê, Patrick? É uma jornada que eu, como um Dom Quixote aí, dos meus clientes, né? Deu uma travada aí, Patrick? Ou já voltou? Agora voltou. Voltou? Beleza. Patrick, eu me sinto um Dom Quixote dos meus clientes, entendeu, Patrick? Os meus clientes, quando eles sofrem, quando eles estão sem grana, quando eles estão com problema de caixa, eu fico incomodado. Então, antes de tentar prestar algum serviço para um cliente meu, Patrick, eu quero tentar ajudar os meus clientes, entendeu? E uma das coisas que eu identifiquei, Patrick, é que muitos clientes, tá? Eles têm dinheiro e não conseguem resgatar esse dinheiro, entendeu, Patrick? Um dos casos clássicos são os depósitos judiciais, entendeu? Que são muitas vezes associados a processos trabalhistas e outros a processos tributários, entendeu? Em muitos casos, tá, Patrick? Então, de fato, tá? Existem algumas empresas que acabam se especializando nessa área de depósito judicial, entendeu? Então, existe sim, tá? Existem LegalTechs que estão se especializando nisso, muito boas no mercado, tá? Existem, como tudo na vida, existem níveis de LegalTech, tá? Existem algumas que o cara bota lá um mecanismozinho, tal, de busca aqui, busca colar, captura aqui, captura colar, pega um extrato do Banco do Brasil, pega um extrato da Caixa Econômica, vai lá, faz algum processo com algum grau de automação, tá, Patrick? E aí, ó, a Buba ali mandou um legalzinho, um joinha. Obrigado, Buba! Obrigado aí pelo teu joinha, tá? Então, Patrick, Estevão entrou. Olá, Estevão, tudo bom? Pessoal, quem tiver dúvida aí, quiser fazer alguma pergunta, manda aí que o Patrick responde, tá? Então, existem essas empresas, tá, que estão especializando, e como eu falei, existem níveis, tá, Patrick? Agora, existem outras empresas que fizeram um investimento mais pesado, tá, desenvolveram verdadeiros sistemas, tá? E eu costumo chamar, são as LegalTechs 4.0. Por que eu chamo isso? Que é a galera que está muito atualizada, tá? A indústria 4.0 é a chamada indústria que está mais atualizada do mercado, tá, Patrick? Então eu chamo essas de LegalTech 4.0, tá? Como é que funciona isso? Como é que funciona isso, tá, Patrick? Eles pesquisam informações, tá? Em Big Data, Patrick. Buscando informações de publicações, tá? Em Big Data que contém essas publicações. Em Big Data que contém dados pessoais, tá? Alguns contêm que estão acumulando aí, dados. Oi? Deu uma travada aí. Voltou? Voltou. Legal. Então, tá falando das Big Datas. Isso. Então, eles consultam Big Data, consultam os sites dos tribunais, consultam os publicadores de diário oficial. Entendeu, Patrick? Então, eles juntam essas informações com informações, às vezes, dos próprios clientes, tá? Então, eles fazem um grande... Isso é feito com muito robô, entendeu, Patrick? Então, isso exige uma tecnologia um pouco mais avançada, tá? Então, não é todo escritório de advocacia que tem capital para investir nesse tipo de coisa e nem tem essa cultura, entendeu, Patrick? A gente vai falar de cultura um pouco mais à frente, mas existem sim, tá? Eu não sei como é que tá o nosso tempo aí, eu não estou controlando o tempo. Como é que tá o nosso tempo aí? Olha, a gente tá... Eu também não marquei o tempo inicial, mas a gente deve estar uns 15 minutos. Tá, beleza. Não só pra gente não ficar num tempo legal aí. Mas tá. Beleza, Patrick. Então, cara, tem essa coisa assim, tá? Das LegalTechs focadas. Não é que eles fazem só isso, tá? Mas eles têm muitas tecnologias que usam, como por exemplo na recuperação de depósito social,
Outros usam, por exemplo, na recuperação de valores de tributários, fiscais, entendeu? Uma pegada um pouco mais tributária, né? Outros trabalham em recuperação, por exemplo, de valores pagos a maior no INSS, enfim. Existem muitas empresas que acabaram se especializando nessa área de revisão fiscal, entendeu, Patrick? E isso aí, como a nossa legislação tributária e jurídica ela é bem complexa, as duas são muito complexas, né? Então existem muitos gaps, muitos erros, né? Tanto na área fiscal quanto na área jurídica, que as empresas acabam identificando e ajudam essas empresas Legal Techs identificam esses erros e ajudam as empresas do mercado a recuperar esses valores que foram pagos a maior ou que ficaram presos na justiça ou que em órgãos públicos foi cobrado valores a maior e esses valores a empresa tem direito de restituir, entendeu? Então, olha que interessante, o robô consegue achar umas brechas de talvez legislações ou de alguma coisa que ficou pesado para a empresa, que aumentou o caixa dela, como se fosse isso? Aí é que tá, né? O robô, ele não tem essa inteligência toda. O robô, ele é burrinho, tá? Cá entre nós. O robô faz o que manda. E quem é que manda? É o advogado. É o gestor, a pessoa que diz o robô o que ele tem que procurar. A pessoa vai configurar o robô buscar a informação da forma como pode ajudar a empresa a encontrar, seja no âmbito fiscal tributário, seja no âmbito jurídico, tá? Então, assim, é mais ou menos isso. Então, aí vem a cabeça, vem a inteligência, a expertise, a estratégia, né? Aquilo que a gente estava falando no início, né? A tecnologia vem para suprir? Não, tem que ter uma pessoa que faz, um olhar humano. Exatamente, é isso aí. Aí a pessoa que faz isso, ela tem que ter o conhecimento, tem que ter o estudo, tem que saber o que fazer, como procurar, onde procurar e dizer para o robô. Qual é a questão do robô? É que o robô vai fazer isso milhares de vezes por minuto, entendeu? Então, assim, a questão do robô é a questão da repetição. Que aí é uma coisa que, de fato, para o ser humano, a repetição do ser humano ela é limitada. O ser humano não foi feito para ficar fazendo muita repetição, né? O ser humano foi feito para pensar estrategicamente, né? E é isso que o ser humano é bom mesmo e o robô não consegue superar. Né? Pelo menos não por enquanto. Show, Adiel. Eu estava outro dia lendo aqui sobre um assunto que eu achei interessante que eu queria te perguntar se você entende disso, que é a cultura data-driving. Isso, legal. Cara, isso aí, cara, são todo mês, né, todo período tem as palavras do momento, né, tem as expressões do momento, os termos. A cultura data-driving é uma das expressões da moda, né, e ela não é modismo, digamos assim, pueril ou rasteiro, né, ela faz sentido, tá, porque os dados, né, quando as empresas são focadas em dados, né, isso aí há um conceito já histórico já no mundo de gestão, que é a questão, quem não mede, não gerencia, né, Patrick? Então, assim, beleza, mas eu vou medir, para eu medir, eu tenho que ter o quê? Dados. E a cultura data-driving é justamente isso, aí eu focar em ter dados, e não é ter dado de qualquer jeito, porque ter dado de qualquer jeito, a gente tem um exemplo, Patrick, triste na história da humanidade recente, na humanidade moderna, que foi o 11 de setembro. Por que eu estou citando o 11 de setembro? Porque ali o governo americano reconheceu que ele tinha muitos dados referente aos terroristas e eles não conseguiram cruzar os dados. Entrou aqui o Joaquim Geek. Oi, Joaquim. Boa noite, meu amigo. Obrigado pela visita, pelo prestígio aí. Então, Patrick, o governo americano tinha muitos dados, inclusive admitiu que tinha dados, tá, sobre os terroristas que entraram nos Estados Unidos e que fizeram aquele ato terrível, né? E que eles não conseguiram cruzar os dados de maneira eficiente. Olha que coisa interessante. A organização desses dados, né? Exatamente. Eles tinham os dados, não de tudo, naturalmente, mas da maior parte da situação, só que eles não conseguiram cruzar os dados. Olha que coisa interessante. E isso é 11 de setembro. Isso tem 20 anos atrás. Eu sei, especificamente, é aquela coisa, né? É aquele ato
ato de que marca muito, né? Acho que todos aqui que estão assistindo ou que vão assistir essa live aqui, eu lembro exatamente onde eu estava em 11 de setembro. Eu estava no aeroporto de São José dos Campos, né, onde eu trabalhava, e eu assisti, né, na televisão. O primeiro avião eu não vi, mas o segundo eu vi, porque eles filmaram, logo em seguida eles mostraram na televisão. Foi um fato. E eu trabalhava no aeroporto, o aeroporto que eu trabalhava fechou. Teve que fechar o aeroporto, porque a gente não sabia o que estava acontecendo no mundo, né? Então, assim, só voltando aqui, aterrissando aqui de novo para a questão, então essa cultura de data-driven, ela se tornou, a partir daquela data, né, Patrick, foram desenvolvidos muitos estudos e livros e ciência para que a cultura, né, dos dados, né, fosse melhor estudada, para que esses dados fossem cruzados e aí trazendo para o mundo de gestão, né, para que a empresa possa tomar decisões com mais qualidade. Uma das coisas muito faladas na moda, que ainda não está madura o ciente, mas que está evoluindo, e que a gente ainda vai ouvir falar muito, né, é a predição de dados, né, Patrick? Que é o quê? É você ter uma análise, né, de futuro, né, a partir dos dados passados, né? Olha, a tendência tem a ver com o estudo estatístico, né, Patrick? A tendência futura dos dados, tanto no âmbito fiscal, que o foco nosso aqui é jurídico, né? Então, no âmbito jurídico, a tendência desse processo aqui é você ganhar se você tomar essa decisão. Entendeu? Que tem a ver também com a árvore de decisão, né? Que é um conceito que a gente não tem ouvido falar muito, mas que é um conceito um pouco mais antigo, mas que é o que tem a ver. É a tomada de decisão. Deixa eu mandar aqui um abraço para a Sheila, que entrou aqui também. Sheila, minha querida amiga, um beijo para você. Então, Patrick, essa questão da cultura da data-driven é isso, entendeu? É você ter dados. Primeiro você tem que ter os dados. Beleza. Sim. Os dados desorganizados acontece o 11 de setembro, que é o quê? Que é a bagunça e com risco de dar problema, né? E aí, para você ter uma gestão eficiente, você tem que ter o quê? Organizar os dados, né? Isso é a cultura data-driven, não é só ter o dado. A paz para você também, Sheilinha. Sheilinha tá mandando a paz para nós ali, a paz para Sheila. E aí, Patrick, então a gente tem essa questão, né, de ter os dados organizados. A partir dos dados organizados, Diel, precisa ter um sistema para ter os dados organizados? Cara, você pode organizar os dados no Excel. Se o teu dado no Excel está organizado, você já tem meio caminho andado. Ter um sistema acaba sendo necessário por uma questão de compliance, LGPD, por uma questão de velocidade, de tudo mais. Emissão de relatórios, gráficos e BI, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, enfim, é mais ou menos isso, tá? Então, a cultura data-driven é por aí, tá, Patrick? Beleza, tá respondido. Agora, você falou, né, de gerência, né, que a gente tem que medir esses dados. E, assim, em relação à produtividade, qual é a melhor forma de medir essa produtividade dos escritórios, dos departamentos jurídicos? Como é que seria? É como a gente estava falando, né, Patrick? Você ter dados só não basta, né? Então, assim, e você ficar trabalhando em planilha e Word, é uma coisa que você não tem produtividade, entendeu? Você não consegue analisar os dados com velocidade para tomar decisão e para poder medir, tomar decisões, ver o que está errado para corrigir, né? Nos dados, por exemplo. Então, você acaba tendo que, de fato, partir para um sistema de gestão, né? Para você começar a ter produtividade. Você pode organizar os seus dados antes ou depois de ter um sistema de gestão, mas você tem que caminhar para um sistema de gestão, tá? E aí, Patrick, a partir da hora que você está com o sistema de gestão, você começa a trabalhar relatórios para medir a qualidade dos seus dados. Você pode começar a fazer alguns gráficos mais simples, para você poder medir e acertar a qualidade dos seus dados. A partir daí, né, Patrick, uma coisa que é muito usada pelas diretorias da maior parte das empresas que eu conheço, né, é o BI, o Business Intelligence, né, que no mundo jurídico, tá, Patrick, algumas empresas adotam o nome de Legal Intelligence, tá, que seria a inteligência, a medição de dados, né, o BI do mundo jurídico, tá? Então, assim, Patrick, focando, né, a questão da produtividade, eu enxergo que, primeiro passo,
trazer os seus dados que estão lá numa planilha ou em outros, ou enfim, numa planilha. Basicamente as pessoas trabalham com dados em planilhas, né? Ou, enfim, tem gente que trabalha até com Word, mas isso aí é bem mais raro hoje em dia, graças a Deus. Sim. Você trazer esses dados para dentro de um sistema de gestão. Gente, tem sistema de gestão até gratuito no mercado, tá? Então, assim, então você não precisa comprar um sistema caro, etc e tal, tá? Você tem um sistema, você não precisa comprar um sistema caro. Óbvio que existem sistemas, dependendo do porte, da necessidade, existem uns sistemas muito bons aí de mercado e tudo mais, né? Mas o foco não é esse. O foco é, primeiro, você trazer para um sistema de gestão, você vai ter velocidade, né? Para poder, primeiro, consertar os dados que ainda não foram consertados, se é que eles não estão 100%. Porque eu conheço gente, Patrick, que trabalha em planilha e os dados deles estão redondinhos. Eles só não têm produtividade. Por quê? Para consertar qualquer coisa, ele tem que ficar fazendo Ctrl F, Ctrl L, sei lá, buscando o dado lá. Tem que ficar fazendo 1000 filtros. Tá? Dá até para desenvolver um sistema em Excel, Patrick. Mas é trabalhoso. O cara tem que estudar tanto Excel, que é melhor ele partir para o sistema, até porque tem sistemas gratuitos e tem sistemas que você paga muito baratinho por mês, entendeu? Então vale muito a pena hoje a migração, Patrick, para um sistema de gestão, tá? E aí, Patrick, mudando aqui um pouco de lado, e aí, Patrick, vale a pena de fato, tá? Essa mudança para o sistema de gestão. Você consegue, primeiro, consertar os dados que estão errados. Segundo, você começa a ter relatórios para poder melhorar, para poder evoluir, tomar decisões, né? E quando você começa a ter esses dados em sistema de gestão, você consegue ter escala, fazer ajustes em massa de dados, né? Que é uma coisa que, já que você está na planilha, você tem que ficar fazendo muitas vezes 1 a 1. Ou então você tem que ser um mestre em planilhas, como é que chama? Eu esqueci o nome que chama. Tem uma mecânica que a gente faz em planilha Excel, que você consegue fazer ajuste em dados e tudo mais, enfim. Eu esqueci agora o nome, mas não importa. O mestre em PROC-V, boa, Patrick, é isso aí. O cara tem que virar um mestre em PROC-V. E mesmo assim é muito vulnerável, fica dependendo de uma pessoa que sabe muito naquele assunto, ainda assim é trabalhoso, enfim. Não faz sentido trabalhar dessa forma, tá? E aí realmente o sistema de gestão é o melhor caminho, que você consegue ajustar o dado de velocidade, tomar decisão, consertar os dados de velocidade e tomar tanto as decisões que são mais operacionais e táticas, quanto as principais decisões estratégicas que normalmente é tomada pelos gerentes, os diretores, o presidente da empresa, o conselho e tudo mais. Eu acho que o caminho é esse. BI, Business Intelligence, Patrick. Então esse sistema de gestão, ele permite aproveitar a qualidade desses dados para as tomadas de decisões, né? Primeiro que é o seguinte, só de você trazer os dados de uma planilha para um sistema, você já... esses sistemas, eles têm uma estrutura lógica, entendeu, Patrick? Então, quando você traz de uma planilha para um sistema, ele já ganha uma qualidade do dado, já há uma melhoria na qualidade do dado, né? E a partir da hora que o sistema está a partir da hora que os dados estão dentro de um sistema, né, você já começa a ganhar a possibilidade de acertar esses dados em massa, né, e poder fazer medições, né? Medições para poder lá tirar relatórios e gráficos, enfim. Tá. Agora, mudando um pouco de assunto, Adiel, a gente já introduziu um pouco sobre o assunto do LGPD. Como que a gente consegue garantir conformidade e LGPD, né? Que eu vou traduzir aqui para a galera que talvez não sabe, é Lei Geral de Proteção de Dados. É isso aí. Não, pois é, Patrick. Então, esse é um dos fatores que a planilha não sobrevive, entendeu? A planilha você não consegue ter nenhuma segurança, mesmo que você bote uma senha na planilha, cara, é uma estrutura muito frágil, entendeu? De segurança, entendeu, Patrick? Então, de fato, tá, os sistemas... E aí você começa a não conseguir mais trabalhar nem com dados em computadores, servidores físicos, tá? Esses dados têm que ir para a nuvem, né? Porque a nuvem, o nome já diz, né? Ela não fica vulnerável a uma máquina física, entendeu, Patrick? A nuvem acaba sendo necessária, você trazer esses dados para um sistema e um sistema que esteja na nuvem, primeira coisa. Esse sistema ele tem que ter uma estrutura de segurança, né? Existem sistemas que... Nem todos os sistemas estão totalmente adaptados à estrutura de segurança que o mercado tem, que o mercado exige atualmente, né, Patrick? Então... os dados têm que ser auditados, né, para garantir uma segurança. Exatamente. Aí, os sistemas têm que ter recursos de auditoria, né? O sistema tem que conseguir tirar um relatório de auditoria para ver quem fez o que, quando fez, né?
não basta só ter esse dado escondido lá no banco de dados, entendeu? Porque os bancos de dados profissionais, né, SQL, base SQL, base Oracle, né, enfim, que são as principais bases hoje, né, eles têm essa estrutura no seu banco de dados, mas você precisa ter visibilidade disso para fazer auditoria de rápida. Não adianta que eu, para ter uma auditoria, tenha que acionar um DBA para tirar um relatório do banco de dados. Isso aí não é conforme, tá? E a lei hoje, ela tem uma série de regras hoje, entendeu, Patrick? Principalmente as empresas que ligam com dados mais sensíveis, como, por exemplo, as empresas de saúde, né? Que lidam com dados, informações da saúde das pessoas, né? São informações altamente sensíveis, né? Envolve questão de vida ou morte, de herança, de seguro, de vida. Né? Oi? Sigilo, às vezes. Sigilo, coisas pessoais, coisas íntimas. Que existe, a pessoa tem o direito de privacidade. Enfim, tem muitas coisas que a LGPD pega mais pesado nessa área de saúde. Quem lida com dados de varejo, por exemplo, o cara tem um cartão de crédito, o dado dele, o CPF dele. Tem até uma campanha que está na televisão aí, que o cara está passando na rua, encontra o outro, olha a camisa do outro. Ah, você é o fulano de tal, esse CPF aí eu conheço. Falei, como você conhece meu CPF? Eu vi. Tem uma campanha que está dando aí na televisão, né? Que é isso, os dados das pessoas hoje não podem mais ficar tão fragilizados, tão expostos, né, Patrick? Então, realmente, sistemas de senha bem estruturados, né? Hoje em dia está muito na moda, Patrick, o sistema de senha de dupla verificação, né? Isso, que não só a pessoa tem lá uma senha, como antes da pessoa poder entrar, vá no seu e-mail, veja se você recebeu um e-mail, coloque o código que você recebeu no seu e-mail, que é para validar a duplicidade se aquela pessoa é aquela pessoa mesma. Né? Sim. Então hoje é muito comum esse sistema de dupla verificação de senha, né, de acesso e tudo mais, né? Então tudo isso, Patrick, está evoluindo muito, né? Olha o meu amigo Tiago Tostes, parceiro, amigo aí de negócios. Obrigado, Tiago, pela presença. Grande abraço, meu amigo. Então, Patrick, realmente tem essa questão, tá? De que a garantia, né? A garantia de conformidade, né? Ela exige que a pessoa tenha essa cautela, né, para garantir a conformidade dos dados, né, e as empresas têm regras cada vez mais rigorosas nesse sentido. Inclusive, eu tenho muitos clientes, né, a gente tem recebido muito pedido das empresas de atualização de informações, né, para ver quem é quem. Muitas empresas, inclusive, Patrick, nesse quesito também, né, muitas relações comerciais eram tratadas de uma forma mais informal, propostas que são validadas por e-mail. Hoje em dia, obrigatoriamente, as empresas todas estão exigindo que sejam assinados contratos, né? Contratos, às vezes, com muitos detalhes, com um grau de segurança maior. Todas as empresas estão evoluindo nesse quesito, entendeu, Patrick? Isso tudo para quê? Para que as empresas tenham conformidade com os seus dados, entendeu, Patrick? E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem batendo forte nesse quesito, né? Cada vez mais, né? Existem várias empresas que estão se especializando na Lei Geral de Proteção de Dados, né? Enfim, eu até mais para frente eu vou conversar com uma amiga nossa que tem um escritório de advocacia especializado em Lei Geral de Proteção de Dados. Então eu vou conversar com essa nossa amiga que é Pinho Advogados. Enfim, depois eu lembro direitinho lá o nome do escritório, tá? Mas a gente vai conversar mais para frente especificamente sobre esse assunto, que é um assunto extremamente sensível, como a gente estava falando. Principalmente empresas que cuidam, né, de dados públicos, né, de dados de pessoas físicas, né, que têm um rigor um pouco maior, né, e também empresas de saúde, empresas de varejo e tudo mais, né, Patrick? Então, realmente, Patrick, é muito importante. E aí, quando você tem um sistema de gestão, né, Patrick, você consegue ter esse sistema de senha, de dupla validação, de controle dos dados, quem pode acessar. Inclusive, Patrick, até uma coisa nessa questão da pandemia, né, Patrick? Tem surgido umas discussões sobre questão assim, os sistemas normalmente eles eram liberados para acessar a qualquer horário, né? E aí começou uma discussão no seguinte sentido, olha só, o meu funcionário, eu não quero que ele acesse o sistema depois das 6 horas, porque o expediente dele termina às 6 horas. Essa discussão surgiu, porque as pessoas começaram a trabalhar em casa, acessa o sistema a hora que quer, acessa o sistema de noite, de tarde, de madrugada. E aí isso entrou numa discussão trabalhista, que eu não vou entrar no mérito, que não é o caso aqui, mas enfim, só para ver como que essa questão do controle de sistema, ela é importante, inclusive, para esse tipo de coisa, para proteger a empresa, né? Contra o acesso de dados num horário indevido, né? Enfim, o cara quer acessar o sistema...
um aplicativo, que agora eu não me recordo o nome, que ele funciona como um WhatsApp para as empresas, né? E aí, exatamente isso que você falou, o trabalhador, ele, após o horário de expediente dele, ele não pode mais entrar nesse aplicativo para resolver esses assuntos internos. Isso, exatamente. Lembrei o nome da minha amiga, doutora Maria Isabel. Um abraço, doutora Maria Isabel. Numa das próximas aqui, eu quero você aqui conversando com a gente sobre Lei Geral de Proteção de Dados. A doutora Maria Isabel é especialista nisso, o escritório dela é especialista nesse assunto. Vou chamar a doutora Maria Isabel para vir conversar com a gente sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Você aí que é advogado e acha que a tecnologia vai suprir, a gente está dando uma dica aí, estuda sobre Lei Geral de Proteção de Dados, que é o caminho a se seguir, é um dos caminhos, né, Adiel? É isso aí, é um dos caminhos, é isso aí. E agora eu vou te fazer a nossa pergunta final, Adiel. Inclusive, quero agradecer a todos que compareceram, que foram abordados muitos temas interessantes. E a pergunta é a seguinte: como as empresas podem internalizar o processo de melhoria da tecnologia, né? É isso aí, né, Patrick? Eu já falei bastante sobre a necessidade de trazer, né, os dados para um sistema de gestão, né? Ainda temos muitas empresas no Brasil que trabalham com planilha, né? Empresas que têm sistemas, mas que o sistema não supre totalmente as necessidades, né? Então as empresas ainda trabalhando muito em planilha. Essa questão do data-driven, viu, Patrick? Ela é uma cultura, viu? E a gente está tratando com pessoas, então a gente tem que ter muita paciência. As pessoas têm um tempo de mudança de... As universidades brasileiras, elas não nos parece que criaram muito essa cultura nas pessoas, viu, Patrick? Então eu converso com muitos advogados, né? Então as pessoas ainda têm muita cultura do papel, a cultura... Aqueles que são mais novos ainda têm aquela cultura do Excel, né? Então eles não têm cultura de... Eu estudo direito e realmente não tem nenhuma plataforma ou algum estudo em relação a essas tecnologias. Aí. Não tem. Você tem toda Inclusive, a razão. Patrick, existem algumas empresas de tecnologia, tá? Que elas fizeram convênios com a universidade para levar sistemas para as universidades. Porque as universidades, a maior parte, pelo menos, eu não conheço todas, você está dando um exemplo pessoal aí, você é uma prova viva disso. Obrigado, Patrick, pelo teu exemplo pessoal aí, tá? Porque é um fato, tá? A gente encontra os advogados mais, inclusive o doutor Tiago Toshi, é uma das pessoas mais tecnológicas que eu conheço, entendeu? Ele está aqui, é meu amigo, tá? E é um dos caras mais tecnológicos que eu conheço. Ele entende muito de gestão de dados, ele entende muito de como gerenciar os dados, como lidar com isso, como trazer isso para a tecnologia, né? Mas ele é uma raridade, ele é uma exceção. A maioria das pessoas que eu conheço, de empresas, né, não tem dificuldade de lidar com isso, porque ele não foi treinado para isso, não foi ensinado para isso. E um dos papéis que eu tenho exercido, um dos motivos pelo qual a gente está vindo para a internet, né, Patrick, é tentar compartilhar um pouco dessa informação com os nossos amigos, com as pessoas que gostam do nosso trabalho, né? Trazer um pouco de informação de tecnologia jurídica para as pessoas que gostam do nosso trabalho, para tentar ajudar um pouco aí os nossos amigos, tá bom, Patrick? Então, de fato, tá, Patrick, uma das formas de trazer isso para o mundo das empresas, de fato, é sair um pouco, é fazer essa mudança de cultura, né, para o data-driven, para a cultura dos dados, né, e aí começar a gerenciar isso de uma forma profissional, trazendo conformidade, trazendo LGPD, que é o que o sistema de gestão permitem trazer, né? E com essas mecânicas você começa a ter controle, começa a controlar datas, vencimentos, prazos, tudo de forma automática. Isso não é estalar de dedo, isso não é simples, isso não é fácil, tá? Tem que ter toda uma estratégia, tem que ter toda uma consultoria, né? Mas a gente tem visto muitas empresas conseguir ter resultados muito significativos, tá? E começar a gerenciar isso, já quando a gente chega no sistema de gestão, né? E aí você começa a ter relatórios, começa a ter gráficos, começa a ter... as empresas no topo da lista já começam a ter os seus BIs, ou até mesmo integrar os seus sistemas com os seus BIs das suas empresas. Porque o BI, Patrick, ele, como é uma coisa que é uma visão estratégica da diretoria, muitas vezes o jurídico não tem um sistema de gestão, mas a empresa tem um sistema de BI. O jurídico é que está fora. O jurídico, na verdade, tá, Patrick, é uma das últimas áreas da empresa a ser automatizada. Primeiro que o advogado já não tem muita... historicamente, não tem muito essa vocação, né? Primeiro. Essa perspicácia tecnológica, né? Oi?
Não tem muita essa perspicácia tecnológica, né? Não tem essa cultura, na verdade, né? As A pessoas maioria ainda estão muito acostumadas com aquela visão do advogado mexendo em papel. Isso Dessa tem mudado forma. muito, tá, Patrick? Vamos ser justos aqui com a galera que tem muita tem. empresa que já está no estágio já bem mais avançado, tá, Patrick? Assim, fazendo aqui, parece que a gente está falando que todo mundo é ignorante tecnologicamente, que não é verdade, tá? Tem muitas empresas, Patrick, que já estão em estágio avançado, com gestão de BI, com provisão contábil analisada no Business Intelligence. Olha que bacana. Mas, infelizmente, Patrick, assim, seria a cereja do bolo. Pô, o que é a cereja do bolo? Eu fazia minha gestão de provisão contábil pelo Business Intelligence. Isso é a cereja do bolo. Quantas empresas eu conheço que tem isso? Poucas, infelizmente, tá? Quantas empresas tem, além disso, que seria a cereja da cereja do bolo, tá? Eu nunca sei se é cereja do bolo ou cereja do sundae, mas não importa. Cereja do sundae você gosta. Toda vez eu erro essa fala aí. Na minha época era do bolo, mas vamos lá. Era do bolo? Obrigado, Patrick. Eu falo que é cereja do bolo, mas uns dizem que é cereja do sundae. Mas vamos lá. Que seria, Patrick, o quê? Eu ter esses dados integrados com os outros sistemas da empresa. Aí sim, entendeu? Porque aí você toma decisões baseadas não só nos dados do jurídico. Primeira decisão, de consertar os dados. Segunda decisão, tomar decisões estratégicas. Por exemplo, focando nessa área que a gente falou, vou recuperar meus dados? Cadê meus dados? Eu tenho as informações. Existem empresas hoje de mercado que fornecem, por exemplo, uma planilha com a lista de depósitos que a empresa tem. Mas é uma informação difícil de conseguir, não é qualquer empresa que consegue isso, como eu estava te falando. Tem umas... Não importa se é Lautec ou Legaltec, porque para mim tanto faz, que tem essa capacidade de integrar esse dado. Que dado, né? Olha lá, a Sheila está falando que é a cereja do bolo. Obrigado, Sheila. Eu também acho que é a cereja do bolo. Então, Patrick, mas aí, cara, o que acontece? São raras as empresas que conseguem entregar essa informação. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma cliente minha e ela falou, olha, eu contratei uma empresa de mercado para me entregar a informação de depósito social. Eles me entregaram não conseguiram quase informação nenhuma. Porque não é fácil, entendeu, Patrick? Por exemplo, nesse caso específico de depósito judicial, tá? Mas o mundo ideal, como eu te falei, o mundo ideal o processo ideal, né? A cereja do bolo, como a Sheila me ajudou. Poxa, agora eu vou ficar com a minha consciência leve, cara. Que eu agora achei com a palavra da Sheila, agora eu fiquei tranquilo. Que é o quê? É você ter a gestão no BI, por exemplo, estou lá vendo um painel de BI com a quantidade de depósitos que eu tinha, que eu depositei, quanto eu tenho de depósito hoje, quanto eu tenho, o valor atualizado, quanto eu tenho de valor, quanto que está ativo, quanto que está encerrado, e eu posso fazer um planejamento, Patrick, pelos próximos 12, 24 meses, quanto que eu espero, já caminhando ali para análise preditiva, né, que é fazer uma análise de tomada de decisão, quanto eu espero recuperar nos próximos 12, 24 meses. Olha que lindo, tá? Isso é possível, Patrick, isso não é sonho, tá? Eu sei de empresas fazendo isso, tá? E eu tenho ajudado algumas empresas a fazer isso, tá? Então, Patrick, esse eu diria que seria o mundo ideal. E com esses dados integrados com os outros dados da empresa. Para quê? Para eles poderem... porque esse impacto, a entrada desse dia... Primeiro, na contabilidade eu já faço uma provisão ou uma previsão de que existe esse dinheiro. Já está identificado, eu já sei onde está, em que conta que está, em que banco que está. A Rosa Pereira entrou aí. Obrigado pela presença, pelo prestígio, Rosa. Eu já sei em que dia está. Então eu já boto isso na minha contabilidade, Patrick, pelos próximos 2 meses. Quanto tem de dinheiro? Né, das áreas, né? É uma unificação de dados, Patrick. Eu boto na minha contabilidade a previsão pelos próximos 12, 24 meses. Eu já sei quanto eu tenho de dinheiro e eu já sei, em média, pelo tipo de processo, qual o processo que anda mais rápido, qual o processo, por exemplo. O processo trabalhista tende a andar um pouco mais rápido. O processo tributário tende a ser mais lento, mas não importa. Eu, pelo meu histórico ou pelo histórico de mercado, que a análise preditiva permite isso, eu olho para o mercado e vejo como que aquele tipo de processo, como que aquele juiz, como que aquele de ação, como que aquela vara se comporta em casos iguais àquele. E aí eu já consigo ter uma análise qual a expectativa de receber aquele dinheiro, de recuperar. Primeiro, se eu vou recuperar. Segundo, qual é a expectativa, né? Então isso tudo é possível, Patrick. Não é utopia. Já tem várias empresas conseguindo isso, tá? E trazendo... E aí você imagina, você ao invés de ficar gastando dinheiro com contratações de sistemas e outras coisas, você está recuperando dinheiro do caixa da tua empresa.
Então, você como gestor, né, jurídico, gestor de contabilidade, gestor financeiro, né, como gestor corporativo da sua empresa, né, a pessoa é bem vista. Eu tenho um caso, né, de uma amiga minha que trabalha numa grande instituição de ensino, a qual eu conheço, e você também conhece, a gente só não pode falar. Mas que ela me contou um caso pessoal dela, tá? Ela me contou, Adiel, eu trabalhava numa grande empresa de telefonia, tá? Eu recebi o desafio de recuperar, de gerenciar a área de recuperação de depósitos sociais. E ela fez o trabalho na unha, Patrick. E ela foi promovida. Na verdade, ela, quando foi convidada a isso, ela era uma mera advogada. Quando ela entregou o trabalho dela, 60, 90 dias depois, que ela fez na unha, junto com o apoio de escritório de advocacia, com planilha Excel pra caramba, tudo mais, ela foi promovida a gerente. Ela me contou, eu tenho esse caso, tá? Qualquer hora eu vou conseguir que ela grave esse testemunho para trazer esse depoimento, que eu acho que é um depoimento bem legal, tá? E ela foi promovida. Por quê? Porque ela usou, né, gestão de dados, né, de uma forma ainda arcaica naquela época, você tem, acho que pelo menos uns 10 anos atrás, mas ela usou da forma como podia e conseguiu ter um resultado. E hoje você tem muitas tecnologias hoje no mercado que podem ser usadas para isso, entendeu? Uma oportunidade, hein? É isso aí. Ô, Adiel, eu quero saber aqui se o pessoal da live, se alguém tem alguma pergunta. A gente tem aqui a Rosa, a Sheila. Bom, acho que não, né? Acho que elas estão meio tímidas, mas deixa ela. Então, Patrick, eu acho que é isso por hoje, né? Eu agradeço aqui mais uma vez a Sheila, a Rosa, né? E ao pessoal que participou e a quem vai assistir aqui, pessoal, a gente vai estar trazendo mais conteúdo, tá? Toda semana aí, para a gente poder trazer um pouco dessa verdade que é possível, pessoal. É possível gerenciar melhor os dados do mundo jurídico, das empresas, tá? Com tecnologia, sem muito estresse, sem muito aborrecimento, tá? As pessoas às vezes acham que é impossível. As pessoas... Obrigado, Sheilinha, obrigado pelo apoio aí. As pessoas acham... Eu tenho vários clientes, viu, Patrick, que eles estão com um sistema de gestão na mão e estão reclamando que estão sem tempo, pois justamente o sistema é para fazer eles ganhar tempo. Mas as pessoas têm dificuldade de enxergar isso, entendeu, Patrick? Por isso que a gente está aqui tentando trazer um pouco de clareza para as pessoas poderem trabalhar, né, com seus dados, com seus dados jurídicos e conseguir resultados, né? E antes até de gastar dinheiro, tenta recuperar o dinheiro das suas empresas, né? Na área fiscal, na área trabalhista, na área de RH, tributária, INSS e tudo mais. Isso ajuda o caixa da empresa, vai dar visibilidade, vai ser bom para todo mundo, beleza? Obrigado, Adiel, pelo conhecimento compartilhado. Agradecer a todos que estiveram aí hoje. E nos sigam nas redes sociais. Nós estamos a Jornada do Depósito. Estamos no Facebook, no LinkedIn, no YouTube e no Instagram. É isso aí. Obrigado, Patrick, mais uma vez pelo teu apoio aí, meu amigo. Obrigado a todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Adiel.